que é um livro de Salomão, no Antigo Testamento, podem abrir, se vocês estiverem aí, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Eu vou ler os dois últimos versículos desse livro, que são os versículos 13 e 14. E o versículo 13, Salomão, depois de escrever, depois de contar a sua história, de quantos provérbios ele compôs, ele escreveu o livro de provérbios, de cantares, de Eclesiastes. Então, ele disse o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é, dois pontos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, Salomão resumiu tudo que ele falou, tudo que ele escreveu. Salomão pediu para Deus sabedoria. Quando Deus, então, abriu as janelas dos céus e lhe disse: escolha hoje o que você quer e eu vou lhe dar. E Salomão pediu sabedoria. E Deus disse: porque você me agradou e pediu sabedoria, eu vou te dar o poder. Salomão foi o maior rei de Israel e considerado o maior sábio da história da humanidade, segundo a Bíblia. Então, ele, depois de escrever esse homem sábio, inspirado por Deus, depois, ao longo da vida, ele entrou por caminhos tortuosos. Um homem que teve, segundo o relato bíblico, 300 mulheres, 700 concubinas. Ele tinha um harém, ele tinha um poder extraordinário. Mas depois, na velhice, ele se voltou para Deus em arrependimento e ele escreveu: de tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E ele disse que esse é o dever de todo homem. E no verso seguinte ele disse: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Na Bíblia, a questão da obediência a Deus, a questão da guarda dos seus mandamentos, a questão de reconhecer a Deus como Criador, como Senhor, a questão de submeter ao senhorio de Deus está sempre associada com juízo. Sempre associada com juízo. Temei a Deus e dar-lhe glória, diz o livro de Apocalipse, capítulo 14, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai o Criador, o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a obediência aos mandamentos de Deus estão associadas com juízo. E, ao mesmo tempo, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu vou citar de memória aqui, no capítulo 14, capítulo 15 do Evangelho de João, no capítulo 14 mesmo, versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam, então vocês devem guardar os meus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos, a obediência a Deus, reconhecimento do senhorio de Deus é uma expressão de amor a Deus. Mas também é a nossa proteção no juízo de Deus, porque todas as pessoas serão julgadas, diz Salomão. Todas as obras serão julgadas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que eu quero falar hoje é sobre os mandamentos de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Eu quero fazer uma passagem não longa, mas eu quero ler todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. A Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus no Monte Sinai, quando Deus estava conduzindo o povo de Israel, que saiu da escravidão de 400 anos no Egito, em direção à terra prometida, a terra de Canaã. O Monte Sinai fica na Península do Sinai, no sul da Península do Sinai. Eu tive o privilégio de visitar o Monte Sinai uma vez. E muito emocionante estar ali onde Deus subiu a montanha, melhor, Moisés subiu a montanha, Deus disse para ele se preparar, e Deus criou um cenário ali, não só um cenário, mas quando ele ia descer, então Moisés ouviu a voz de Deus. O povo que ficou no sopé do monte escutava as trombetas, e via o monte fumegando, o monte inicialmente coberto de trevas, e depois, em forma de relâmpago, o povo via a Deus. E o espetáculo era tão grande. A Bíblia fala que Moisés disse assim: me sinto todo aterrado e tremo diante de Deus.
Porque Deus, ao demonstrar, ao descrever os seus 10 mandamentos, ele então expressou que esses 10 mandamentos são exatamente a expressão do seu amor ao ser humano e também a expressão de nosso amor a ele. Eu espero que vocês todos estejam me ouvindo. Minha esposa é a minha base aqui, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, que entrou uma imagem aí. Queridos, então eu quero que vocês abram e leiam comigo agora Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Se você vai a Êxodo, depois eu vou citar aqui, você vai a Êxodo 31, versículo 18, o último versículo, capítulo 31, disse que Deus escreveu com o seu dedo os 10 palavras, os 10 mandamentos, com o seu dedo, Deus escreveu em 2 tábuas. E aqui eu tenho, então, o seguinte, capítulo 20, versículo 2. Deus começa dizendo o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de Deus anunciar, escrever e falar sobre os 10 mandamentos, Deus primeiramente se identificou. Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Deus aqui está se identificando como Redentor, como Salvador. Então, os 10 mandamentos são a expressão não apenas do Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra e tudo que existe, mas os 10 mandamentos também é a expressão de um Deus Redentor. O ato de libertar o povo de Israel do Egito é um ato de redenção, é um ato de salvação, é um tipo do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, meus queridos, aqui, quando eu leio que Deus então fala, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, Deus está se identificando como Deus Redentor e Salvador do povo de Israel, que ali representava toda a humanidade. Ele começa dizendo, então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos são adaptados a toda a humanidade, não só ao povo de Israel. Eles foram dados para instrução e governo de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as nações do planeta, em todas as épocas. São breves, mas eles são abrangentes, e eles são dotados de autoridade de Deus, porque Ele é o Criador e Redentor. Ele abrange os deveres do homem para com Deus e os deveres do homem para com o seu semelhante. Então, os primeiros 4 mandamentos falam da nossa relação com Deus, de nosso reconhecimento de Deus como Criador, de nosso reconhecimento de Deus como Redentor. Quando Deus deu os princípios dos 10 mandamentos pela primeira vez à humanidade, não foi no Monte Sinai. Os princípios dos 10 mandamentos que Deus agora repete no Monte Sinai e escreve em 2 tábuas de pedra, esses princípios foram agora escritos de uma maneira detalhada ali para o povo de Israel, mas os princípios já estavam com Adão e Eva antes da criação. E nós vamos agora lendo mandamento por mandamento e vocês vão perceber isso. Então, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui o Deus que existe por si mesmo, o Deus criador, originador e mantenedor de todas as coisas, ele é o único que tem direito à reverência, à adoração e ao reconhecimento de ser o nosso Senhor. Isso aqui proíbe, esse primeiro mandamento proíbe o homem de conferir homenagem, honra a qualquer Deus, mas não só isso, a qualquer coisa que venha diminuir o nosso amor, o nosso respeito, a nossa obediência a Deus. Qualquer coisa que nos tome mais tempo do que a nossa comunhão com Deus, pode ser coisas muito boas, pode ser a família, pode ser os filhos, pode ser o trabalho.
Isto vai roubando de Deus não só a primazia, mas a superioridade em nosso coração. Então, não terás outros deuses diante de mim. Sabe de uma coisa, queridos? O homem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado trouxe todas essas mazelas que nós temos, a dor, o sofrimento, a velhice, a morte, a doença, as pandemias. Mas, infelizmente, dentro do coração do homem, da mente do homem, o pecado foi crescendo de tal maneira que ele desfigurou a imagem de Deus em nós. Nós passamos a ter gosto, passamos a ter prazer, passamos a ter alegria e sensação positiva nas coisas deste mundo que traz prazer carnal. Por isso que diz, eu citei aqui, 1 João capítulo 2, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são provenientes do mundo. Quer dizer, é o gosto, é o prazer pelas coisas da carne, da sensação, da sensibilidade, sensitivo. O gosto pelo prazer, que é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é a ganância, é a vontade de ter. Se a primeira concupiscência da carne tem a ver com o prazer, a concupiscência dos olhos tem a ver com o ter, com obter, com ter o máximo de coisa, riquezas, dinheiro, poder, tudo que nós pudermos. E a soberba da vida, sim, é o poder do domínio, de ser o Senhor de todas as coisas. Ser rico, ser o Senhor, ser servido. Então, quando Deus fala que o primeiro mandamento não terás os deuses diante de mim, tem a ver com essas coisas também. O segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que cuidado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, aqui é uma ampliação, é uma sequência do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Agora Deus está dizendo aqui, Deus está estabelecendo a forma de adoração a Ele. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Nós o louvamos pelo que Ele nos dá, pelo que Ele faz por nós em nossa vida. Mas quando nós adoramos a Deus pelo que Ele é, nós devemos lembrar, Ele é o Criador. Ele é o mantenedor. Ele é a fonte de amor, de bens, de salvação. Por isso que Ele se identifica, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E esse mandamento proíbe também toda forma de adoração. Saiu o som? Alô? Alô, voltou o som? Parece que tinha saído, a minha esposa deu um sinal, ainda bem. Agora voltou o som. Agora voltou. Ok? Então, muito bem. Está difícil da gente interagir aqui. Mas o segundo mandamento, então, ele proíbe, aliás, ele determina, ele ensina, antes de proibir fazer imagem de escultura, ele ensina a maneira de adorar a Deus. Lembra quando Jesus disse à mulher samaritana? Deus procura os seus adoradores, e são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O livro de Isaías 42 Deus fala explicitamente, eu não darei a minha glória a imagens de esculturas. Então nós não podemos adorar a Deus diante de nenhum objeto que o represente ou que nos faça lembrar a Deus, de nenhuma imagem, nem de anjo. Por isso, Deus nunca apareceu na sua forma gloriosa. Não existe uma forma de Deus gloriosa que a gente possa estabelecer e adorar. Quando fala que não adorarás, não farás imagem para ti, nem das coisas que existem nos céus, nem embaixo na terra. Nos céus, porque a idolatria, nos dias do povo de Israel, os gentios, os pagãos, tinham seus deuses, por exemplo, o sol, a lua e as estrelas.
Até hoje, o quarto mandamento vai nos lembrar que o sábado foi tirado, nós vamos ver daqui a pouquinho, e foi colocado em seu lugar o domingo, que é homenagem ao sol. É uma maneira de reverenciar o Deus Sol. Das nações pagãs, veio para o cristianismo através da religião persa, mas ela tem identificação em todas as religiões pagãs, a adoração do sol. Mas aqui Deus diz para não fazer nenhuma imagem. Esse mandamento, então, proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou de semelhança. Então, a tentativa de representar a Deus por meio de objetos materiais rebaixa a concepção do homem acerca de Deus. Então, em qualquer lugar que nós estamos, Jesus disse que quando falares com Deus, quando orares, ele diz, quando você vai orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fala com seu pai em secreto, seu pai que vem em secreto te recompensará. Em todos os lugares em todos os momentos da vida, em qualquer lugar, é momento e lugar de se adorar a Deus, em espírito e em verdade. Claro que é verdade, que quando nós nos reunimos como pessoas, como estamos nessa noite, para falar sobre Deus, para louvá-lo, para adorá-lo, para orar a Ele, para ouvir a sua palavra, nós estamos num gesto especialmente de culto. E Deus se alegra, Deus é louvado, Deus aceita o nosso culto, a nossa adoração singela, pura e dessa forma. Portanto, queridos, Deus não dá sua glória a imagens de escultura. Não importa se essa imagem seja de Jesus Cristo, seja um crucifixo, seja o que for, Deus não dá a sua glória à imagem de escultura e proíbe terminantemente a adoração desta maneira. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Tomar o seu nome em vão. Esse mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras, mas também nos proíbe o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Expressões como Deus me livre, né? Oh, meu Deus. Então, existem formas que as pessoas mudam. Oh, minha nossa, aí já fala de Virgem Maria, da Nossa, da Senhora, tal, que é um proibido de adorar. Nós adoramos simplesmente e unicamente a Deus. Não podemos adorar nem a Virgem Maria, nem um anjo. Por exemplo, quando João terminou de receber as visões no livro de Apocalipse, ele ficou tão impressionado com aquelas cenas e com a glória do anjo, que por várias vezes apareceu diante dele. Ele teve uma sequência de visões ali. Alguns estudiosos falam 6, outros 7, outros 8 visões. E João ficou tão impressionado na conclusão que ele se ajoelhou diante do anjo para adorá-lo. E o anjo, então, o levantou e disse: não faça isso. Eu sou conservo teu. Ou seja, você é um servo de Deus, eu sou servo junto com você. É o significado da expressão conservo. Somos servos do mesmo Deus. Adora a Deus. E quando Pedro, que fez tantos milagres, chegou na casa de Cornélio, que era um centurião romano, temente a Deus, e ele teve uma visão, e essa visão, Pedro também teve outra visão, e Pedro foi chamado para ir à casa dele. Quando Cornélio viu aquele homem de Deus entrando, o apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo, Cornélio caiu diante deles de joelho. Pedro disse, pegou na mão: levanta, homem, eu sou homem como você, de carne e osso como você. Então, o terceiro mandamento é uma sequência do segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Então, pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais, e pelo amor de Deus, por exemplo, desse tipo, e pela frequente e impensada repetição do seu nome, nós o desonramos. Nós o desonramos quando assim fazemos. Santo e tremendo é o seu nome, diz o Salmo 111. Todos devemos meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição de seu exaltado caráter. E seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade, em atos de adoração, de louvor, sim, pedido de socorro. Senhor, meu Deus, socorre-me. A
Atende-me, responde-me em oração e reverência. Queridos, então os 10 mandamentos são a base do nosso relacionamento com Deus. O quarto mandamento é o do sábado, que é o último mandamento da primeira tábua. Então, portanto, relembrando, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas. A primeira tábua tratam de nosso relacionamento, de nosso amor, de nossa resposta a Deus como filhos que reconhecem e o adoram. O quarto mandamento, então, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E agora vem a razão. Por que nós devemos guardar o sábado? Agora vem a base deste mandamento. Qual é a origem deste mandamento, de todos os mandamentos? Onde estão os princípios dos 10 mandamentos? Estão na criação original, antes de entrar o pecado no mundo. E aqui Deus, de maneira muito especial, ele resume os 3 outros mandamentos nesta frase que ele fala a respeito do sábado no final. Por que devemos guardar e santificar o sábado? Então ele continua dizendo: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, ou por isso, abençoou o Senhor dia de sábado e o santificou. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, essas expressões aparecem várias vezes na Bíblia. Então, ela descreve universalidade, uma coisa universal. Então, tudo que existe no universo, não só no planeta Terra, mas tudo que existe no universo de Deus, no mundo sideral, no espaço sideral, nessas bilhões e bilhões de estrelas. Segundo agora os cientistas atualmente falam que no mundo devem existir cerca de 2 bilhões de galáxias. Cada galáxia pode ter de 10 a 200 milhões de estrelas. Então, vejam, o mundo tem um número extraordinário de estrelas. Tudo isso foi criado por Deus. Quando a Bíblia fala que ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, a Bíblia está falando da universalidade. Tudo que existe no universo, os anjos, os querubins, os serafins, o espaço sideral, tudo foi criado por este Deus. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado. Ao lembrar-nos do dia do sábado, ao santificarmos o dia de sábado, ao honrarmos a Deus obedecendo especificamente o 4º mandamento, nós estamos glorificando a Deus como Criador. Nós estamos reconhecendo que Deus é o Criador. Eu não tenho tempo, mas no livro de Êxodo, capítulo 31, eu até citei o capítulo 31, o último versículo que fala que Deus deu as 2 tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Ele fala que o sábado é um sinal entre Deus e nós, para que nós saibamos que ele é o Deus que nos santifica. Então, o próprio Deus, ao fechar, ao resumir os primeiros 4 mandamentos, ele nos chama a atenção para o momento da criação. E eu não vou ler por causa de tempo também, mas se você vai ao momento da criação, no livro de Gênesis, né, o 1º dia, 2º dia, 3º, 4º, 5º, 6º dia, Deus criou o 6º dia o homem, criou a mulher, abençoou, fez o primeiro casamento, estabeleceu o primeiro lar, marido e mulher, e mandou eles crescer, multiplicar, etc. E no 7º dia, Deus criou o 7º dia, e descansou, e abençoou, e santificou. Então, resumindo essa primeira parte do nosso relacionamento com Deus, nessa primeira tábua, nossa adoração a Ele, nosso reconhecimento do seu senhorio, de que Ele é o Criador, de que Ele é o Senhor do universo e da nossa vida, Ele então dá o sábado, porque em 6 dias Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Ele abençoou o dia de sábado e o santificou.
Todos os que guardamos o sétimo dia, damos a entender por este ato que nós somos adoradores do único e verdadeiro Deus. Assim, o sábado é um sinal de submissão a Deus por parte do homem. Enquanto houver alguém na terra para o servir, essa pessoa deve estar guardando o quarto mandamento, que é o sábado do Senhor. Esse quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. Deus é o legislador, ele está dando a lei aqui. Ele é o legislador. Então, esse é o único mandamento que fala o nome de Deus. Você viu que até agora nós já lemos até o quarto e não falou o nome de Deus. Agora aqui identifica. O Senhor, o Criador do céu, da terra e do mar. Ele é o legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada esta lei. Por exemplo, nós temos a Constituição do Brasil. Tem aí a discussão pela Constituição, quem que pode falar. E aí nós estamos vendo, né, o TSF falando algumas coisas e meio que proibindo o presidente Bolsonaro de fazer alguma coisa. Aí tem a discussão, o TSF pode fazer isso, o Supremo Tribunal pode fazer isso, mas isso não é atribuição do Executivo? O Executivo pode proibir alguma ação do Judiciário ou do Legislativo? A Constituição é composta de 3 poderes. Mas aqui nós estamos vendo que o legislador de Deus é o único que tem a autoridade, que mostra a autoridade e está dando essa lei. Assim, o sábado contém o selo de Deus afixado na sua lei, como prova da autenticidade e vigência da mesma. Enquanto durar o mundo, enquanto durar o universo, os mandamentos de Deus são vigentes e o sábado também. Muito bem, terminamos aqui a primeira parte dos 10 mandamentos, a primeira tábua dos 10 mandamentos, que é o nosso relacionamento com Deus, o nosso reconhecimento de Deus como Criador. É o nosso reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nossa vida, sobre o universo, sobre tudo que existe, no universo invisível, no universo visível, no planeta e sobre toda a criação. Rapidamente, vamos agora à segunda tábua. Tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E começa com quem? Com os nossos pais. Aqui o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, verso 12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia reconhece de maneira tão clara que os primeiros 4 mandamentos é nosso relacionamento com Deus, que a Bíblia chama este mandamento de o primeiro mandamento com promessa. O livro de Efésios, escrito por Paulo, fala isso, capítulo 6. Os primeiros versículos ali falam que esse é o primeiro mandamento com promessa, porque ele é o primeiro mandamento da segunda tábua dos 10 mandamentos. Aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. Então, os pais são colocados no lugar de Deus para educar os seus filhos nos caminhos do Senhor e serem respeitados. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor, ternura e aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e o socorram e consolem na velhice. Olha que coisa extraordinária. Por isso que os 10 mandamentos é o caminho da felicidade. Os 10 mandamentos, então, nos ensinam que quando nossos pais perdem a força, o filho tem obrigação perante Deus. É um mandamento de Deus. Não é um conselho, não é uma orientação, não é sugestão, mas é um mandamento de Deus tão sagrado quanto não fazer mais escultura, quanto santificar o sábado, quanto não tomar o nome de Deus em vão, fazer isso e honrar os seus pais. Ordena também o respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou autoridade. Esse quinto mandamento tem a ver com isso, com as nossas autoridades. Por isso nós devemos orar, interceder. A Bíblia é repetitiva em dizer que nós devemos orar, apoiar, interceder pelas autoridades constituídas. Sexto mandamento está no versículo 13, diz simplesmente não matarás. Agora temos mandamentos mais curtos aqui, não matarás. Todos os atos de injustiças que tendem a abreviar a vida, inclusive a própria vida, o espírito de ódio, de vingança, a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outra pessoa, ou nos faça mesmo desejar mal a alguém,
ou uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores. Toda condescendência própria ou desnecessária privação ou trabalho excessivo que diminua a nossa saúde e a nossa vida. Todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do sexto mandamento. Que profundo. Que profundo. Nós não temos direito de tirar a nossa vida. Por isso a questão da temperança, do cuidado com a saúde. Sétimo, não adulterarás. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os executar. Jesus disse, quando o homem olha com intenções impuras para uma mulher e já adulterou com ela, deve pedir perdão e arrepender-se deste pecado. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração do ser humano. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, em seu grande alcance, declarou ser o seu pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como um ato ilícito. Quando Deus criou o homem e depois fez a mulher, ele sabia que o homem precisa da mulher. Oi, pastor. Não sei se parou aí com o senhor. Aqui deu um delay. Está me ouvindo agora? Pode fazer o positivo? Está me ouvindo? Está me ouvindo, pastor Silvio? Pode falar? Está me ouvindo, Estamos então? ouvindo, pastor, perfeitamente o senhor. Pode ir na sequência. Ok. Muito bem. Então, pastor, colocou ambos no Jardim do Éden, Deus os abençoou e disse que o homem deixa a sua mulher e se torna, deixa seu pai e sua mãe e se torna uma só carne com a sua mulher. Deus abençoou o relacionamento existe. Ali, quando fala no capítulo 1 que Deus criou o homem, homem e mulher os formou, e Deus, então Deus... Se você olha esses imperativos de Deus, três tem a ver com a relação íntima entre o homem e a mulher. Deus criou o sexo para vários motivos. Para a unidade do casal, para a perpetuidade da raça, né, por estejam filhos multiplicando, os filhos, etc. e tal. Deus também criou o sexo para promover prazer ao homem e à mulher. Se você ler na Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 5, fala isso. Deus criou o sexo também para proteger o homem e a mulher das tentações. Paulo diz que o homem não deve viver abrasado, ou seja, ter desejo sexual por uma pessoa que não seja a esposa, uma mulher pelo homem que não seja seu marido. Por isso a Bíblia fala bem-aventurado do leito sem mácula. O livro de Hebreus fala isso. Então esse mandamento, ele não apenas proíbe o adultério, mas Deus abençoa o relacionamento íntimo do casal. E o relacionamento íntimo na Bíblia, abençoado, criado e abençoado por Deus, é entre um homem e uma mulher que são casados entre si. E Deus abençoou o sexo também na sua forma correta do relacionamento sexual. Não sexo diferente do homem como mulher, nos seus órgãos sexuais normais, de uma forma, vamos falar aqui de uma outra forma, vamos por sexo anal, é uma aberração, um homem se relaciona com um homem, também é uma transgressão desse mandamento. Quando a mulher se relaciona com uma mulher, também é uma transgressão desse mandamento. Então, esse mandamento protege o homem e a mulher não apenas na pureza, mas também traz a felicidade para ambos. Não furtarás, é o oitavo, vou falar aqui, mas aqui tem a ver com sonegação, tem a ver com exploração, alguém que trabalha, às vezes uma pessoa tem uma diarista em casa,
a diarista luta para pagar as suas contas, vem de manhã, vai embora à tarde. Quanto você cobra? Ah, eu cobro, o meu preço é R$ 100 por dia, por exemplo, e a pessoa fala, não, e começa a explorar, porque sabe que ela não tem outra casa para trabalhar. Não, eu vou te pagar 70. É uma exploração. E usa esses outros 30 só para o seu benefício, só para a sua disposição. E não furtarás tem a ver com isso aqui também. O 9º mandamento, vou um pouco mais rápido, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, falar aquilo que nós não conhecemos, toda tentativa ou intuito de enganar o nosso próximo. Está incluído nesse mandamento. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Num relance, às vezes até num olhar, às vezes deixar de falar alguma coisa que precisa ser falado para ajudar a esclarecer um assunto, a sonegação de uma informação que a pessoa sabe que aquela pessoa que está sendo acusada não deve, é uma transgressão do 9º mandamento. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feito de tal maneira que iluda, tudo isso é uma falsidade, está dentro deste 9º mandamento. Esse mandamento proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo. E entra a questão da internet, da mídia social. Você viu que a pessoa postou? É sem noção. Está pagando mico. Tudo isso é transgressão. Então, querido, o último, diz, não, teu próximo é seu servo, né? Esses 10 mandamentos ferem a própria raiz de todos. Aquele que, em obediência à lei de Deus, se abstém de condescender, mesmo com um desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. O próprio desejo de ter alguma coisa que pertence a outra. Aqui entra a questão do consumismo. Talvez o maior inimigo desse 10º mandamento é o consumismo, a vontade de ter cada vez mais. E aí estão as propagandas. As propagandas são sedutoras, são insinuantes. Então, os especialistas em marketing, eles sabem como alcançar as pessoas. Agora, por exemplo, que nós estamos na quarentena, então eu vi aí um índice de audiência de um canal aí altíssimo, e dizendo, fica em casa, claro, fica em casa e fica assistindo essas coisas que nós estamos apresentando aqui a vocês. Então, as propagandas aparecem aqui. Então, queridos, a lei de Deus é o caminho da felicidade. Salomão diz, então, de tudo que se tem ouvido, a suma é, guarda os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Agora, queridos, porque Deus há de trazer juízo, todas as coisas, quer que estão abertas ou escondidas. Agora, por último, eu gostaria de ler mais 2 versículos aqui do livro do Novo Testamento de hão de ser justificados. O que Paulo está fazendo aqui? Lembre do primeiro texto que eu li, que Salomão disse, e tudo que eu tenho dito, a suma é, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque ele há de quer as ouvidores da lei não são justificados diante de Deus. Mas que praticam
a lei hão de ser justificados. Que olha para nós, que pode de Deus. E Tiago diz, quando quebramos um, quebramos todos. Aquela mulher apanhada em flagrante adultério, Jesus disse, filha, eu também não te condeno. Mas, vai e não peques mais. Esse é o objetivo da lei. Agora eu vou para Romanos 7, eu vou ler realmente os 2 últimos versículos, onde Paulo também falando da lei, Paulo que é sempre usado para falar que nós não precisamos guardar a lei, ele está citando a lei aqui, alguns mandamentos. No capítulo 7, verso 7, ele pergunta, Romanos 7, verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Ele pergunta. E ele responde, de modo nenhum. Ponto de exclamação. De modo nenhum. Mas agora ele vai falar sobre a função da lei. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E ele cita aqui os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos evidenciam o meu pecado, me ajudam a ver se eu estou no caminho do Senhor ou se eu estou desobedecendo. E eu vou pular aqui alguns textos e vou para o versículo 12. E diz assim, por conseguinte, ou seja, a conclusão de Paulo, a lei é santa. A lei é santa. Claro que é santa. Ela veio de Deus. Os princípios da lei já estavam com Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva tinham todos os princípios da lei. Eles adoravam a Deus acima de tudo. Eles reverenciavam a Deus, serviam a Deus, adoravam a Deus, não tinha mais discultura. Eles guardavam o sábado ali no Jardim do Éden, porque foi antes do pecado, o sábado foi concedido ali. Eles honravam o pai e mãe, o pai Deus, mas os seus filhos seriam educados desta forma. Jamais mataria. A primeira vez que eles viram um cordeiro morto foi quando eles pecaram, que viram sangue, uma coisa estranha. Jamais a morte estaria presente, a traição, o adultério não estaria ali, a cobiça, a morte, nada disso, furto, nada disso teria. Agora, o último texto, então, que eu vou ler, fala sobre a lei no versículo 14. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, né, Leandro? Versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Esse é o nosso problema. O nosso problema não é a lei. O nosso problema é a nossa natureza carnal. Este é o nosso problema. Então, a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, queridos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, oriundos do coração de Deus, da mente de Deus, os princípios foram estabelecidos para a humanidade antes de entrar o pecado no mundo. A lei, como nós a conhecemos, os 10 mandamentos escritos no Sinai, é uma descrição daquilo que já existia, cujos princípios já existiam antes do pecado. E a lei é espiritual. Adão e Eva, antes de pecar, eles não tinham nenhum problema em obedecer a Deus. Era o prazer, era natural, era uma resposta natural que eles davam a Deus. Para nós, não. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, o pecado entrou na nossa natureza e hoje nós somos pecadores. Davi disse, eu nasci em pecado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós temos a natureza pecaminosa. Esse é o problema. Por isso nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. E quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, Deus faz conosco um novo concerto, uma nova aliança do sangue de Jesus. Isso que ele diz ali em Mateus capítulo 26, quando ele realizou a Santa Ceia e disse, esse sangue, mostrou ali o suco, representa o sangue, a nova aliança que eu faço com muitos pelo meu sangue. E qual que é essa nova aliança? Jeremias fala e o livro de Hebreus repete. É inscrever a lei de Deus no nosso coração. Por quê? Porque Paulo está dizendo, a lei é espiritual. Eu sou carnal. Então, para eu ter prazer na lei de Deus, para eu ter prazer na obediência a Deus, para eu ter prazer nos princípios ensinados na palavra de Deus, nos 10 mandamentos, guardar esses princípios, viver por eles e pregá-los, eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso nascer de novo. E quando isso acontece, é só pelo poder de Deus.
Deus transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Nós nascemos de novo. Nascemos da água pelo batismo, nascemos do Espírito pela transformação, renovação de nosso entendimento. Então, Paulo diz que nós somos agora uma nova criatura. Deus faz conosco uma nova aliança. A lei de Deus é escrita em nosso coração. Nós continuamos pecadores, mas a nossa natureza espiritual agora é alimentada a cada dia pela oração, comunhão com Deus, pelo estudo da sua palavra, pela busca do Espírito Santo em nossa vida. Paulo diz, cada dia eu morro e Deus vai mudando. E nós começamos a desenvolver gosto e prazer pelas coisas espirituais. Essa é a vida cristã. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas a salvação, mas a transformação diária da nossa vida. E a lei de Deus escrita em nosso coração, ela é espiritual. E Deus quer fazer de nós, de você, meu querido amigo que está aí me ouvindo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo de todos os lugares do Brasil. Deus quer fazer, pastor Sérgio e Adriana, que estão conectados aí, quer fazer de nós, cada dia, novas criaturas. Ah, mas eu já nasci de novo, fui batizado há tantos anos. Não. Paulo diz, cada dia morro, cada dia eu reconsagro a minha vida a Deus, cada dia eu entrego a Deus de novo. Cada dia Deus está fazendo em mim, de mim, uma nova criatura. Cada dia eu estou recebendo um novo batismo no Espírito Santo. E cada dia Deus está transformando a minha vida para eu ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque Deus é espiritual. Os anjos são espirituais. E Paulo diz, a lei é espiritual. É a lei de Deus. Deus seja louvado. Quer você hoje tomar o propósito de estudar, de aprofundar cada vez mais no conhecimento da lei de Deus, conhecê-la, aplicar esses princípios espirituais na sua vida, resumido em 10 mandamentos, e obedecer o que Jesus falou, se vocês me amam, guardem os mandamentos, no Evangelho de João, que eu citei, 14, verso 15, quer você fazer isso, você que está na internet, você que está ouvindo, eu vou fazer uma oração especial com você e por você nesse momento. Quantos querem renovar a sua vida com o Senhor e falar, Senhor, eu aceito o seu senhorio, eu te aceito como meu Criador, como meu mantenedor, como meu Deus. Eu quero te adorar e quero te servir em espírito e em verdade, como ensina a tua lei. Transforma o meu coração, faça de mim um homem, uma mulher espiritual. Quer fazer isso? Levante a sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu vou orar e depois devolvo a palavra ao pastor Silvio. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és o nosso maravilhoso Criador. Deus onipotente, Deus que mantém todas as coisas, mas tu és também o nosso Redentor. E já na introdução dos 10 mandamentos, o Senhor já se identificou como Redentor. Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, que é o símbolo da redenção. Hoje nós temos uma redenção perfeita, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu por nós na cruz do Calvário e nos livra do pecado, que era simbolizado, que é simbolizado pelo Egito da Bíblia. Toma o nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor Deus. Tira o nosso coração carnal e dá-nos um coração espiritual, um novo coração. E faze, Pai, que nós tenhamos alegria e prazer em obedecer os teus santos mandamentos, ensinar o evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, que inclui a guarda dos mandamentos e o testemunho e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos que estão conosco nesse culto e que tomam a decisão de renovar a sua vida, de entregar a sua vida contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Silvio. Obrigado, pastor Sérgio e Adriana estão aí. Obrigado a todos. E eu agradeço a Deus também, porque com 3G estava preocupado, mas deu tudo certo. Obrigado. Amém, pastor. Deu tudo certo. Foi mais